Bom, você já deve ter ouvido falar de que a bolsa era para longo prazo, você já deve ter ouvido falar que a gente tem que pensar sempre em ações para um prazo mais longo, e você já deve ter ouvido falar também no famoso buy and hold. Vamos falar um pouquinho sobre isso especificamente? Bom, então vamos lá. Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer, estou no mercado desde 1998. Nós vamos falar um pouquinho sobre a boa velha estratégia chamada buy and hold e por que muitas vezes isso pode ser realmente algo que não faça muito sentido para você neste momento. Sim, porque basicamente muitas pessoas falam de que a gente deve operar na bolsa sempre pensando no longo prazo, no longo prazo e no longo prazo. Será que isso é verdade? Será que isso está certo? Será que isso está correto? Ou será que isso é apenas mais uma das frases que são utilizadas para realmente tentar salvar situações que em si não têm salvamento? Nós não temos controle do futuro. Nós não temos como controlar o que vai acontecer no futuro ou não. E especificamente aqui no Brasil, talvez essa frase não faça sentido. Vamos lá. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha realmente e entende a nossa bolsa lá em 2008 batendo em 74 mil pontos e olhando a nossa bolsa hoje em 105 mil pontos, nós poderíamos pensar, história, a gente acabou de subir, vamos lá, 35%, talvez 40% em relação ao topo de 2008. É bem verdade que sim. Mas percebam. Galera, olha só, dia 19 de junho, deixa registrado aí, vai ter a experiência Stormer. Vai ser um evento muito legal que nós estamos construindo para realmente mostrar como é que funciona o dia a dia de um trader. Para isso, fica ligado, dá uma olhada no primeiro link aí da descrição e já prepare-se. Vai ser um aprendizado imperdível. Se nós colocarmos a inflação no Ibovespa de 2008 até hoje, são aproximadamente 14 anos. Na verdade, até mais. Quanto que o Ibovespa deveria estar para ter corrigido a inflação? Bom, se a gente fizer esse cálculo, nosso Ibovespa apenas para corrigir a inflação do Brasil de 2008 até hoje deveria estar em torno de 180, talvez 190 mil pontos apenas para ter corrigido a inflação. Sim, talvez o Brasil seja um dos países mais diferentes de todos os outros do planeta Terra, porque a bolsa no Brasil, o rendimento de longo prazo de bolsa no Brasil é inferior ao rendimento observado em renda fixa. Eu estou falando de bolsa, índice, não estou falando de ações pontuais. Algumas ações pontuais podem até ter apresentado realmente retornos muito superiores, mas de uma maneira geral, Ibovespa, em relação a uma renda fixa, aqui no país, costuma ser pouquíssimo atraente no longo prazo. Nos Estados Unidos, a gente tem basicamente um retorno médio do Dow Jones de em torno de 9% ao ano, desde 1896 até hoje. Estados Unidos. Ainda assim, mesmo lá, nós tivemos realmente situações em que o mercado passou 10 anos sem retornar a um topo anterior observado. Se a gente olha, por exemplo, o índice Nikkei, e eu vou colocar depois rapidamente o Nikkei só para vocês verem, ele está há 30 anos abaixo do ponto original dele. Deixa eu colocar aqui o Nikkei rapidamente, vocês vão olhar num único tapa na tela de vocês. Isso aqui é Nikkei. Isso aqui é o topo observado em 1991. Nós estamos abaixo desse topo. Imagina o sujeito que comprou o Japão em 91. Ele passa literalmente 30 anos no prejuízo em relação a 1991. Isso é Nikkei. Então tu começa a pensar assim, cara, será que realmente faz muito sentido pegar e investir no longuíssimo prazo? Uma coisa é certa, o que a gente sabe sobre o longo prazo é que todo mundo vai estar morto. Isso a gente sabe com certeza que em longo prazo todo mundo aqui que vai estar morto, bem mortinho da Silva. E vale então a pena investir de fato em uma coisa de longo prazo? Observe essa outra tela aqui. Isso aqui é Dow Jones. De 66 até 81. Dow Jones. Quem comprou aqui, vamos lá, no finalzinho de 65, chegou a estar amargando 35% de queda.
depois ficou de lado, depois ficou aqui. Foram praticamente 25 anos com o Dow Jones de lado. Você acha que isso é agradável? Ficar 25 anos esperando que finalmente o mercado consiga dar algum tipo de entrega? Pois é. Não é muito bom, né? Não é muito bom. Por isso que eu digo que na maior parte das vezes a atitude mais inteligente que um trader pode estar executando, que um investidor pode estar realizando, é aquilo que eu chamo de investimento tático. Em alguns momentos localizar bons pontos de comprar renda variável, identificar os momentos de botar esse dinheiro no bolso e voltar para uma renda fixa, esperando por um novo bom momento de comprar aquela renda variável. Isso é um tipo de investimento muito mais estratégico, muito mais inteligente, muito mais sensato que a maior parte das pessoas deveria realizar. Ou seja, ficamos com o nosso, especialmente aqui no Brasil, trabalhamos nosso dinheiro bom tempo dentro da renda fixa e deixamos grande parte dos nossos recursos lá na nossa renda fixa, o bom IPCA mais inflação, o bom pré-fixado, esperando que o Ibovespa, ou as ações aqui, produzam um recuo bem importante. E quando esse recuo importante encontrar uma zona de suporte, quando ele fizer uma seleção de entrada adequada, traz um pouco do dinheiro da renda fixa para essa renda variável e deixa aquele movimento acontecer por um ano ou dois, quando então nós estaremos encontrando realmente o momento de saída da bolsa para retorno para uma renda fixa. Isso é muito mais inteligente, isso é muito mais lógico, isso é muito mais sensato do que especificamente querer estar posicionado todo o tempo dentro de uma estratégia buy and hold, onde o risco é realmente muito gigantesco. E aqui então fica uma pequena observação aqui para os amigos, mais uma vez na tela, bem rapidinho aqui. Observe o nosso FR14, um ótimo ponto para trazer dinheiro para renda variável, um ótimo ponto para trazer dinheiro para renda variável, um ótimo ponto para trazer dinheiro para renda variável, um ótimo ponto para renda variável, um ótimo ponto para renda variável. Ou seja, o sujeito pode sim utilizar aqui uma ideia de IFR num gráfico mensal, eventualmente num semanal, para localizar os pontos mais perfeitos para trazer o seu dinheiro para a renda variável, trazendo dinheiro para a renda variável, aguardando um período de um ano ou dois. Então, descarrega aquele resultado que teve na renda variável, pega esse resultado, traz para a renda fixa e espera um novo ciclo de recuo da bolsa. Isso se chama investimento estratégico, investimento tático, em que você faz um market timing, procurando localizar o tempo, o momento preciso para tirar o dinheiro da renda fixa, que aqui no Brasil apresenta taxas de juros absolutamente fantásticas e muito, muito boas, para então poder trazer esse dinheiro para aqueles ativos que vão ter uma movimentação mais forte depois de amplos recuos. Isso tu vai construindo ao longo do tempo. Tem várias estratégias possíveis para se empregar esse modelo, e a minha estratégia preferida realmente é tomar uma posição na renda variável, e quando eu tenho aquele movimento já me entregando um alvo, eu consigo dessa maneira sair dessa posição, retiro o meu financeiro que estava em risco, tiro o financeiro em risco e fico com ações residuais por muito e muito tempo. E é por isso que eu digo que no longo prazo a gente nunca sabe o que pode acontecer com uma empresa. O que a gente sabe, via de regra, é que vai estar todo mundo morto no longo prazo. Especialmente no mundo de hoje, em que as mudanças estão acontecendo numa velocidade e numa potência tão intensas que a gente não sabe quais empresas vão durar daqui a 5, 10 ou 15 anos. Uma vez eu li um livro do Buffett comentando justamente isso, que ele queria comprar empresas que, se ele entrasse em coma hoje e acordasse daqui a 10 anos, ele acordaria pensando, ufa, que bom, fiquei comprado na empresa XYZ. Bom, isso é possível de ser feito hoje em dia. Eu acho que cada vez menos, porque as disrupções tecnológicas que nós estamos vendo começam a produzir cada vez mais empresas que eram excelentes empresas, transformando elas de dinossauros extintos, e a gente não consegue mais ter essa previsibilidade que existia há 10, 20, 30 anos atrás, em que tu conseguia realmente entender quais seriam as empresas que ainda teriam um bom resultado daqui a 10 ou 15 anos. Hoje, especialmente no Brasil, eu acho muito difícil isso. Eu acho muito temerário no Brasil a gente olhar para uma empresa e dizer, cara, essa empresa aqui daqui a 10 anos com certeza estará em ótimos resultados, com certeza estará mais alto do que está hoje e com certeza terá uma ótima movimentação.
Eu acho difícil a gente falar sobre isso no cenário Brasil. No cenário Brasil. Se a gente olha, por exemplo, uma Magalu, quanto tempo ela vai demorar para voltar aqui para o topo anterior? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 5 anos? 10 anos? 15 anos? Para ela voltar aqui para o ponto em que ela estava? Difícil dizer, né? Bem complicado a gente tentar antever esse tipo de movimentação aqui para a Magalu ou mesmo para outras empresas. Então eu procuro não fazer os meus investimentos dessa maneira. Tipo, vou comprando e esquecendo que tenho? Não, não é a maneira como eu faço. A maneira como eu faço é a famosa técnica dos resíduos. Tá? A técnica dos resíduos, basicamente, eu espero uma empresa excepcional, com ótimos fundamentos, com bons múltiplos, entrar numa zona bem baixa, bem sobrevendida, tecnicamente falando. Quando aparece aquele ponto, eu executo uma compra. Digamos que eu compre R$10 mil. E o papel consiga fazer um movimento de 10% ou 20%. Mas, digamos, vamos fazer um movimento mais amplo, um movimento de 50% de alta após o ponto em que eu comprei. Um movimento que levaria algo de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para cumprir. Quando chega naquele ponto, o que eu faço? Ao invés de eu tirar todas as ações que eu comprei, retornando o dinheiro que eu comprei, e o lucro da posição, eu vou vender somente o suficiente de ações para retornar os R$10 mil originais que eu botei, mais o período de CDI. E com isso, então, eu vou ficar muito, se o papel subiu 50%, eu vou ficar provavelmente com algo em torno de R$5 mil transformados em ações, que daí sim podem ficar numa carteira de longo prazo sem que eu tenha absolutamente nenhum medo de que aquele dinheiro inteiro vire pó. Então, o grande risco da exposição ao buy and hold é que enquanto você está comprado, você corre o risco da empresa ir para o pó e você perder todo o dinheiro que você aportou. E isso em si é extremamente desagradável, é extremamente, digamos assim, preocupante. Então eu não faço isso dessa maneira. O que eu faço é eu monto um trade naquele ativo que eu acho muito bom, quando ele está sobrevendido. Quando o papel cumpre o meu alvo, eu realizo o suficiente para voltar ao financeiro da posição e eu fico com ações residuais como se eu não tivesse pago absolutamente nada por elas. Porque quando eu iniciei o trade eu tinha R$10 mil, quando eu termino o trade eu vou ter os R$10 mil mais o CDI, mas eu vou ter em custódia ações posicionadas como se eu não tivesse pago por elas. Isto é uma estratégia muitíssimo mais inteligente do que o buy and hold, e para isto eu coloco daí sim o tempo a meu favor, e se a empresa morrer, porque eventualmente muitas das empresas que existem hoje vão acabar morrendo por disrupções, eu não vou ter perdido absolutamente nada. Se a empresa prosperar e continuar crescendo, e crescer 100, 200, 300, 400, 800% nos próximos 10 ou 15 anos, o meu lucro fica cada vez maior. Entenderam essa ideia? Pensem sobre isso. Vejam se o que eu falei não faz sentido. No longo prazo, todos estaremos mortos. A gente não tem como prever o futuro. Só o que a gente consegue prever é esse momento atual aqui vale uma possível entrada. Se eu colocando meu stop aqui e colocando um alvo em tal ponto, isso a gente consegue muitas vezes mensurar qual que é o nível de acerto daquele sistema, qual que é o nível de falha daquele sistema, qual que é a média de ganho e qual que é a média de perda. Isso a gente consegue dizer. A gente consegue também entender se naquela época o dano é mais favorável para aquela ação ou não? Sim, consegue. Tentar ultrapassar esses limites, a gente vai tentar fazer previsões que usualmente, na maior parte das vezes, não dão certo. Por isso que o trader tem que ter um sistema operacional. O investidor tem que ter um sistema operacional. Um sistema operacional lógico, testável, eficiente e rentável. É isso que a gente tem que tentar construir. E é isso que a gente vai criando com vocês essas diferentes ideias. Muito bem, eu espero que todos os amigos tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo, eu vou continuar fazendo vídeos nesse sentido ao longo dos próximos meses. Não se esqueça de compartilhar com os amigos de vocês essas ideias, porque isso não é um ataque frontal contra o buy and hold, mas é uma forma mais inteligente de fazer buy and hold que eu estou propondo para vocês. Mandem para os amigos de vocês, vamos discutir com isso, deixem comentários aqui embaixo, não se esqueçam de seguir o canal e a gente consegue daí trocando ideias ali, inclusive fazendo outros vídeos a respeito. Forte abraço, pessoal, até mais, tudo de bom.